Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje temos algumas notícias interessantes que eu queria trazer para vocês. Uma análise sobre o jogo de ontem, né, que é a notícia menos interessante assim, desse vídeo, o tema mais ruim, principalmente depois de mais uma atuação bem fraca do Cruzeiro ontem. Queria avaliar alguns pontos aqui interessantes com vocês. Também sobre as exigências do Luxemburgo para continuar no Cruzeiro a próxima temporada. O treinador foi bem rígido em relação a isso. Queria falar um pouco aqui nesse vídeo também sobre o caso envolvendo o Alexandre Matos, ele que de acordo com o Felipe lá no Twitter, falou que o Cruzeiro meio que já está apalavrado, né, com o ex-dirigente. Será que isso é verdade? O que tem de concreto nessa história? E queria falar também com vocês sobre o Campeonato Mineiro de 2022, que até no momento que eu estou gravando esse vídeo não tem nenhuma negociação com alguma grande emissora para ser transmitido, e olha que já vai começar no final de janeiro, e assim, até agora não foi definido onde que vai passar. E nos últimos 40 anos praticamente nunca aconteceu algo desse tipo, tá? Mas antes de começar, me prometi para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Muito obrigado a todos por termos passado essa marca de 27 mil inscritos e 600. Conto agora com vocês para chegar a essa marca de 27 e 700. Caso você não seja inscrito, então já aproveite para se inscrever. Sem dúvidas vai me ajudar demais, beleza? Enfim, o salve de hoje, como de costume, vai para duas pessoas que comentaram no vídeo de ontem de noite, antes do jogo. Postei ali em volta das 5 horas. Primeiro é para o Estênio Costa, ele que é lá de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Valeu demais, um abraço para você. O outro é para o Jean Júnior Ribeiro Alves, ele que não deixou de onde é, mas foi o primeiro a comentar no vídeo de ontem. Então caso você queira aparecer aqui no vídeo de hoje, que vai sair mais tarde, hoje vai ter vídeo novo aqui em volta das 6h15, 6h30, falando um pouco sobre o projeto para empresa. Recomendo vocês darem uma olhada. Então já deixa aqui embaixo o seu nome, de onde você é, quem sabe você também não aparece aqui no canal. Bom, vamos começar falando sobre o jogo de ontem diante do Vila Nova. Partida bem ruim assim mesmo do Cruzeiro, que eu queria ressaltar alguns pontos interessantes aqui para vocês. O Cruzeiro que começou esse jogo, teve já a questão da chuva, que atrapalhou bastante nos primeiros 8 minutos do jogo, porque assim, o juiz pensou que tinha condições de jogo, não tinha, obviamente, né, a bola parando daquele jeito, não dava mesmo para jogar, e a partida ficou paralisada por mais do que 38 minutos. Foi um tempo bem grande mesmo, e praticamente foi um primeiro tempo, né, ali, só depois que a bola voltou a rolar mesmo, já era para estar iniciando praticamente o segundo tempo, e deu uma atrasada no jogo, mas pelo menos a bola voltou a rolar bem tranquilamente. Eu pensei que nem ia ter condições de jogo ontem por conta das fortes chuvas que estava caído pela Belo Horizonte, tá? Ainda teve também apagão, faltou energia, por exemplo, em algum dos refletores, nos vestiários, e acabou voltando assim aos 12 minutos. Nesse primeiro tempo que o Cruzeiro jogou ali com aquela chuva, o Vila teve uma excelente oportunidade, o Fábio fez uma boa defesa após a finalização do atacante Lourenço, e assim, o Cruzeiro continuou no segundo tempo, né? Naquela reta, depois que da paralisação, o Cruzeiro voltou e não estava nada bem também. Você via que era um time que não estava conseguindo ser criativo e chegava poucas vezes com perigo, mais mesmo em jogadas individuais. Seja ali com o Giovani tentando algum passe por cima, ou principalmente o Wellington nem carregando a bola. Mas mesmo por conta disso, o Cruzeiro não conseguiu sair na frente do placar, mais uma vez saindo perdendo, que era algo bem incomum, desde quando o Luxemburgo chegou aqui no Cruzeiro, sair perdendo atrás do placar, e agora nesses últimos jogos virou meio que o normal, né? Enfim, no caso foi aos 30 minutos, o Lucas Ventura fez um pênalti bem besta mesmo no jogador do Vila, ele levantou muito o pé, acabou realmente pisando no jogador. Na cobrança de pênalti o Fábio não conseguiu pegar, foi no lado direito. O Vila abriu o placar aos 30 minutos, mas assim, não durou muito tempo. Aos 36, o Wellington nem mais uma vez em jogada individual pelo lado direito do campo, foi cortando para a esquerda, e o zagueiro Donato fez uma falta em cima dele, realmente pênalti bem claro, houve o toque dentro da área. Na cobrança, o Giovani, que ainda não havia batido um pênalti pelo Cruzeiro, foi muito bem na cobrança e colocou 1-1 no placar, sendo o quarto gol do Giovani nesse ano. Eu diria que ele é um dos poucos jogadores que devem realmente continuar para o ano que vem e ainda continuar tendo muitas oportunidades. Eu prevejo o ano que vem o Cruzeiro com algumas mudanças radicais, principalmente em questão de contratações. Eu acho que o Cruzeiro vai dar um limpo praticamente nesse elenco, e o Cruzeiro depois disso, ainda mesmo com empate, jogando dentro de casa, com apoio da torcida, não conseguiu infiltrar na área do sistema defensivo do Vila Nova e ficou por isso mesmo. Entrou ainda o Marcelo Moreno no lugar do Bruno José, não gostei nada do Thiago e o Marcelo Moreno jogando juntos. Acho que os dois não têm condições de jogar centralizado, até estava cotado para começar como titular. Teve também a entrada do Marcinho, do Keké, os dois também não foram bem maus mesmo, assim como todo o time do Cruzeiro. Eu diria que
quem foi bem mesmo foi o Wellington Nem, que um dos primeiros jogos que ele jogou os 90 minutos em alto nível, muito bem, até nos acréscimos do segundo tempo o cara estava tentando fazer jogada individual, um dos poucos que salvou ele e o Giovani nesse jogo de ontem, além também do Fábio, que fez uma excelente defesa na primeira etapa, tá? O Cruzeiro hoje está com 40 pontos em 14º lugar, o Londrina tem 5 pontos a menos, é o primeiro time dentro do Z4 e joga hoje contra o Remo fora de casa. Torcer para o Londrina não vencer, né? Porque se eles vencerem, o Cruzeiro vai ficar com apenas 2 pontos de diferença. E o próximo jogo na sexta-feira, Cruzeiro e Londrina. Então, assim, o Cruzeiro torcer para o Londrina tropeçar, assim também como a Ponte Preta, que vai enfrentar o Goiás hoje de noite. Tem também o Brusque, que tem uma partida bem difícil fora de casa. E torcer para o Cruzeiro vencer esses 2 próximos jogos. Vai enfrentar o Londrina fora, jogo decisivo. O Cruzeiro ganhando chegaria a 43 pontos. E ainda tem um jogo na próxima terça-feira, sexta contra o Londrina, na terça contra o Brusque, dentro de casa. Aí sim, conseguir 2 vitórias, que eu acho que é bem plausível. O Cruzeiro chegaria aos 46 pontos. Enfim, quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários a respeito do jogo de ontem. Um jogo bem ruim do Cruzeiro, né? Mais um empate aí pra conta que não ajudou em absolutamente nada. Falando também sobre o jogo de ontem, queria falar sobre o Luxemburgo, que ele voltou a cobrar mudanças para seguir no Cruzeiro para a temporada de 2022. O técnico deixou claro o desejo dele de permanecer no Cruzeiro, fazer algumas mudanças, subir o time para a primeira divisão, mas só vai ficar se o clube fazer um planejamento totalmente diferente na próxima temporada, que é algo já de se esperar, tá? Ele não esconde o desejo de continuar por aqui e cobra principalmente as questões dos salários em dia, que é algo que prejudicou demais. Ele chegou aqui no Cruzeiro, a Raposa conseguiu ainda pagar parte dos salários, mas nunca manteve em dia, principalmente depois dessas greves que aí os jogadores mesmo estavam mais de 2 meses sem receber. Ele disse que só dará sequência no trabalho para 2022 se tiver assim, um planejamento completamente diferente do atual feito pela diretoria. Eu acho que é uma cobrança assim dele se fazer mesmo. Pela primeira vez assim, o Luxemburgo sendo cobrado, né? E também questão de desempenho. O Cruzeiro a 4 jogos sem vencer, enfrentando 2 adversários dentro de casa, que eu esperava pelo menos uma vitória contra o Remo ou Vila Nova. E assim, o principal desejo do Luxemburgo, igual eu falei para vocês, é essa garantia de salários. Eu acho que ele é o treinador ideal também para continuar pro ano que vem, porque assim, já dá meio que uma sequência nesse trabalho. Porque não adianta nada demitir, contratar mais um treinador diferente pro Campeonato Mineiro. Não vejo isso dando certo. O Sérgio já disse estar palavrado com o Luxemburgo. O Sérgio Rodrigues disse que já tem uma encaminhação de renovação bem próxima com o treinador. Eu também acho bem provável o Luxemburgo continuar por aqui, ainda mais depois desses avanços do clube empresa. Mas igual eu estou falando para vocês nesses últimos dias, não vai adiantar nada o Cruzeiro virar um clube empresa e, por exemplo, ser rebaixado para a Série C. Seria um banho de água fria. Uma água no chope incrível e espero que isso não aconteça, tá? O Luxemburgo aqui pelo Cruzeiro tem 18 jogos, apenas 6 vitórias. O desempenho dele nesses últimos 4 jogos diminuiu demais, até o percentual de aproveitamento dos pontos, que de hoje, pelo menos eu estava fazendo as contas, de 51%. Mas o assunto que eu queria falar com vocês é sobre o Alexandre Matos, ele que deu uma entrevista também o canal do Nicola, falou um pouco sobre alguns clubes interessados nele, não respondeu assim, abertamente ao desejo dele de se vai continuar aqui no Brasil, se vai realmente fazer trabalhos lá fora, já que ele está estudando, né, futebol lá norte-americano. Teve até uma apuração no caso do Felipe lá no Twitter, onde ele falou que o Alexandre Matos estaria palavrado com o Cruzeiro para ser o diretor executivo, e ele espera também a decisão do projeto de SAF para a maior oportunidade dele ele vir e ser o CEO do Cruzeiro SAF. Não sei ainda se o Alexandre Matos estaria disposto a fazer esse trabalho e não sei também se ele seria o ideal para ser o CEO. Ainda tenho minhas dúvidas. Eu acho que realmente um diretor executivo, um papel interessante. Na CEO ainda fico com as minhas dúvidas se o Alexandre Matos seria ideal, mas é melhor do que qualquer um outro nome aí que foi contratado pelo Cruzeiro recentemente na gestão do Sérgio Rodrigues. Essa questão dele já está palavrado. Eu tenho minhas dúvidas, principalmente porque ainda está terminando alguns cursos lá na América do Norte e ainda o futuro dele é bem certo por aqui. Ele recentemente respondeu lá no seu Instagram, que eu trouxe vídeo ontem para vocês, falando que ele recebeu proposta para ser CEO de um clube, mas acabou recusando essa proposta. Possivelmente não era do Cruzeiro ainda, tá? O Cruzeiro ainda está encaminhando esse processo para ter um CEO para a próxima temporada. E pelo menos assim, por ter o apoio do Pedro Lourenço e ele sempre foram muito próximos, desde aquela época de 2013, 2014, onde o Pedrinho já ajudou ele a fazer algumas contratações. Também no ano passado, quando o Alexandre Matos ficou aqui uns 7 dias, que foi quando o Pedro Lourenço estava ainda apoiando o clube, estava fazendo um papel ativo dentro, mas quando ele saiu, logo depois o Alexandre Matos deixou esse cargo também.
Enfim, acho que por conta dessa proximidade com o Pedro Lourenço e um trabalho bem mais estável, né? Eu diria bem, um planejamento financeiro e também pensando a longo prazo bem melhor do que estava no início desse ano, no início do ano passado. Eu acho que a chance dele vir para o Cruzeiro nesse projeto de SAF é muito grande, mas essa coisa de estar palavrado, já está bem perto, acho bem difícil. E vamos ver, né? Quando ele aceitaria vir para cá, por exemplo, quando ele terminar os cursos lá nos Estados Unidos e tudo mais, e se ele vai querer voltar realmente para o Brasil ou continuar por lá. Bom, e o último assunto desse vídeo eu queria comentar com vocês a respeito do Campeonato Mineiro do ano que vem, que ainda assim não tem nenhuma definição onde vai ser transmitido os jogos. Eu até trouxe um vídeo aqui para vocês no final do mês passado, lá pro dia 26, falando um pouco sobre isso e algumas emissoras interessadas no Campeonato Mineiro, que a Globo fez uma proposta, mas assim, com valores 3 vezes menor do que era oferecido anteriormente. De 3 a 4 vezes menor ainda, né? Então você vê que é uma proposta bem inferior mesmo do que os clubes estão acostumados. No caso, no último ano dele, a Globo pagou 43 milhões de reais no Campeonato Mineiro de 2021 para todas as mídias, né? No caso, TV aberta, TV fechada, pay-per-view e internet. E no caso, o Cruzeiro e o Atlético embolsava 14 milhões e meio cada, o América 4 milhões e o restante era repartido entre as equipes e a Federação Mineira. Os times do interior ganhavam algo próximo de 900 mil reais, assim também como a Confederação Mineira de Futebol, tá? Ainda teve um acordo tentando, assim, iria privilegiar bastante o Cruzeiro e o Atlético para pay-per-view. Aí sim, o Cruzeiro e o Atlético poderiam até faturar 20 milhões de reais, mas era uma estimativa bem otimista e que praticamente iria beneficiar só os dois. Então, meio que assim, acho que seria bem difícil aprovar, porque o campeonato não é feito, né? Só com o Cruzeiro e o Atlético, depende de todos os times ali também, como por exemplo o América, as outras equipes do interior, que não iria aceitar esse plano porque iria reduzir drasticamente as suas folhas salariais. E como eu falei, a Record já demonstrou interesse, a Record fechou com o Campeonato Paulista e também o Carioca, tem interesse no Rio Grande do Sul e também assim no Campeonato Mineiro. Tinha a TNT Sports, que não vai mais transmitir jogos, abriu mão inclusive do pacote que ele tinha do Brasileirão, então ainda está bem indefinido. Tinha alguns outros portais que poderiam ser transmitidos pela internet, por meio de assinatura, ainda não foi definido. O SBT também ainda não fechou nenhum contrato com o estadual, ainda não se sabe se vai ser possível isso ou não, mas assim, eu acho bem provável que alguma grande emissora compre, ou a Globo ainda continue com valores menor, Record, SBT, e aí sim, seja distribuído para outros meios também, além do pay-per-view e da Globo. Acho que eu vejo ali também algumas outras, como por exemplo a Amazon já demonstrou interesse em transmitir os jogos, mas não fez nenhuma proposta oficial, apenas especulações. E assim, pela primeira vez nos últimos, desde a década de 70, o Campeonato Mineiro não tem ainda uma garantia de que a Globo vai transmitir ou alguma outra emissora. E olha que já estamos bem perto, né? O campeonato começa no final do mês de janeiro e principalmente as equipes do interior que vai ser bastante prejudicada, tá? Até surgiu algumas competições, umas ideias de, por exemplo, fazer o torneio Sul-Minas com o Cruzeiro, Atlético, América, Grêmio Internacional, Juventude, Caxias, Brasil de Pelotas, enfim, algumas equipes principais desses dois estados e fechar um pacote para a transmissão do Campeonato Mineiro, do Campeonato Gaúcho e dessa Copa Sul-Minas, por exemplo. Eu acho que seria bem atrativo sim para algumas emissoras, mas ainda tem que ver essa questão de calendário e que já está bem em cima da hora, né? Espero que até no final desse ano, ali no metade do mês de dezembro, já seja definido em relação a isso. E vocês, onde que querem ver os jogos do Cruzeiro para a próxima temporada no Campeonato Mineiro? Quero que vocês deixem aqui a sua opinião nos comentários, tá? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal. E hoje tem vídeo novo aqui para vocês, umas 6h30 da tarde. Então já fique esperto e corre aqui, tá? Eu vou deixar 2 sugestões de vídeo para vocês, aparecendo na tela final os 2 vídeos de ontem. Assiste o de ontem de noite que eu postei aqui para vocês, eu acho que a maioria de vocês nem viu.